Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldade de entender como é que funciona. Porque tem legislação, tem orientação jurídica e também tem um comportamento que tem a ver com o perfil de consumo do brasileiro. Afinal, o brasileiro adora carro. Eu estou num feirão de veículos, estou aqui no Rio Grande do Norte, escolhi um outro contexto, uma outra praça diferente da nossa e da Paraíba, para falar um pouquinho sobre como é que funciona um pós-venda. Quando a gente compra um carro zero, quando compra na concessionária, tem uma entrega técnica, tem uma orientação de manual, uma orientação sobre o uso das tecnologias embarcadas naquele veículo que foi comprado. Agora, quando compra um seminovo, como é que funciona? Como é que a loja procede? Qual tipo de cuidado? Inclusive, qual tipo de entendimento quem compra, o comprador, o cliente tem que ter para fazer a recepção, o recebimento desse carro da maneira correta? Já pensou você só descobrir 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, ou pior, só na hora que você vai vender para alguém, você descobre que tinha um negócio que você nunca usou no carro, pagou por ele e estava lá parado, ou usou da maneira errada e até, quem sabe, trouxe um problema, trouxe, quem sabe, um desgaste diferenciado para o carro, desnecessário, porque usou da maneira indevida. O tema de hoje é esse, a gente vai falar sobre esse assunto. Pouca gente fala sobre isso no nosso contexto de comunicação, então quero chamar a sua atenção para esse assunto que é super importante e tem a ver com a gente que gosta e que usa tanto o carro. Convido você a estar com a gente. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã no Canal 10, na TV Norte, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Convido você a ficar com a gente. Se você não puder assistir, você já sabe que tem QR Code no canto da tela, tem também as nossas redes sociais, você pode ir lá, deixar seu recado, falar com a gente, vai ser um prazer te responder. Mas convida a ficar com a gente porque tem assunto bom. Pós-venda é o tema do Car Shop TV de hoje. É isso aí, vamos junto. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Minuto Sinvep diferente hoje porque é cobertura de evento especial. Aliás, papel do Minuto Sinvep, papel do Sinvep, trazer articulação para os lojistas. O que aconteceu aqui hoje, Fábio? Bom, mais uma vez, a gente com o apoio da Universidade Web Motors de Santander, estamos trazendo conteúdo para os lojistas para eles evoluírem na questão do mercado. Então é isso, agradeço demais ao Santander e ao Web Motors. Formato diferenciado, fala pra gente como é que é o conteúdo e por que é importante essa orientação. Como empresário hoje do mercado automotivo, a gente percebe que eles precisam se atentar em alguns detalhes e o dia a dia faz com que eles não consigam olhar para isso. E hoje aqui a gente falou de temas importantes, como gestão de giro, como gestão financeira, como gestão de pessoas, como contratar. Então é um módulo que foi desenhado para o dono de loja. E fica até um convite, né, Alexandre, que eu acho que seria importante para o pessoal que ainda não veio participar do treinamento. A gente vai ter uma outra turma, é isso, Alexandre? Olha só que legal, tem hoje à noite, começou agora na parte da manhã, hoje dia 13, tem à noite aqui uma sequência disso para os vendedores das lojas. E como é que é essa outra data, Alexandre? Então, a outra data, hoje a gente vai ter mais voltado para os vendedores, né, que fala sobre gestão de leads, como fazer o tratamento do lead de forma correta. E eu quero fazer um convite aí para dia 2/6, que é o próximo módulo, que é o módulo 7. Todos estão convidados. Crescimento no trabalho. O Alexandre é representante da Web Motors aqui na nossa região e toda a equipe aqui está fazendo um excelente trabalho juntamente com o Sinvep. É isso aí. Minuto Sinvep falando disso, é importante o crescimento do mercado na Paraíba automotivo e tudo está sendo feito para esse desenvolvimento e esse relacionamento. Pisou no freio, apitou, riscou, assobiou, não pode, tem que trocar pastilha de freio. Tem preço bom no Baratão, Thiago? Isso, nessa semana carros nacionais na promoção. Corsa a partir de R$40, Uno quadrado R$30, Corsinha por R$40, Fiesta e Ford Ka R$45,
Uno Fire 35 e Palio Fire também R$35. Preço bom e cobre oferta, lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Vamos lá, endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá porque tem pastilha de freio pro seu carro. Para falar desse assunto que eu estou trazendo hoje sobre pós-venda, estou aqui com a Gisele, que é proprietária. Olha só, tá ali o backdrop lá atrás, ó, Duarte Veículos. Já estou fazendo referência aqui para eles, porque estão aqui presentes. A gente escolheu o feirão porque tem um público diverso. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, a gente está aqui para tratar de um assunto super importante, que é o pós-venda, para o cliente sempre sair satisfeito após a compra do seu carro. Até porque, quando a gente fala de uma compra de um seminovo, é diferente, eu já quero começar a matéria falando sobre isso, é diferente da compra de um carro zero. Carro zero, vai na concessionária, tem toda aquela publicidade, toda aquela divulgação acontecendo, todo o movimento em torno do projeto do carro, porque divulga os benefícios, os acessórios e o modelo e tudo mais. E, finalmente, quando a pessoa vai lá tem a expectativa de chegar ao carro zero, e quando a pessoa vai lá para receber o carro, tem um negócio chamado entrega técnica, que envolve, se você já teve a oportunidade de comprar um carro zero, é assim que funciona, você faz o agendamento, aí eles fazem todo um glamour lá porque você está recebendo a chave, mas vem alguém de lá de dentro com o manualzinho na mão e vai dar uma explicação, como é que usa isso, quando é que aciona o airbag, nunca pensei nisso, como é que mexe na posição do banco, nunca parei para prestar atenção, como é que funciona cada botão, quer dizer, os pequenos detalhes são trazidos na entrega técnica porque o cliente lá na ponta tem que saber manusear, senão ele paga o negócio e não usa. Só que esse carro, 2 anos depois, ele começa a voltar como seminovo e vira estoque da revenda. Então é aí que eu quero conversar com vocês. Como é que é, Gisele? Esse carro ele virou seminovo, ele fica no estoque da loja e a loja, diferente da concessionária, tem um universo grande de modelos, né? Assim, é feita uma entrega técnica também, claro que não é tão detalhada, mas é feito. Como é que funciona? Como você falou, não é tão detalhada como a concessionária, mas a gente preza muito para o cliente saber tudo aquilo que ele tem de benefício no carro. Que ele pagou, né? Que ele pagou para ter, exatamente. Então a gente preza em mostrar, dele identificar para que serve e usar no dia a dia, né? Para ele não estar pagando por algo e não usar. E às vezes, olha só, quando a gente fala disso também, eu vou pensar um exemplo aqui, não é o caso, mas imagina o seguinte. Eu comprei um carro há pouco tempo atrás, eu comprei um SUV com o benefício do 4x4, porque eu moro numa região de praia, eu falei, não, é para usar, para ir ali na areia e tal. Nunca usei. Aí o carro gastava mais, porque o consumo é diferente. O carro era mais pesado, gastava mais, consumia mais e eu nunca usei o carro. Quer dizer, eu paguei 15, 20 mil reais, 25 mil reais a mais no carro para não usar nunca. E aí começa a vir uma questão que é a primeira. O cliente chegou na loja, ele olha o estoque, ele vem porque teve um anúncio que chegou nele, um patrocinado na internet, um anúncio na televisão, enfim. Chegou a divulgação, um amigo referenciou a loja, ele foi lá para olhar. Chegou lá, ele gostou, gostei desse carro, quero olhar o carro. Às vezes ele nem sabe o que tem no carro, então o vendedor faz mais do que venda, acho que tem que dar uma consultoria, não é assim? Com certeza, a gente tem que não só pensar na venda, mas também pensar no nosso cliente, sempre tentando melhorar a vida dele. Então eu não posso, empurrar um carro para um cliente que ele não tem necessidade daquilo, ele vai estar pagando muito mais em algo que ele não vai usar. Então eu tenho que oferecer o melhor para ele. Eu costumo dizer que, embora carro seja muito, na nossa cultura seja status, eu costumo dizer que a gente tem que cuidar muito com o preço desse status. Porque olha só, eu já falei isso em vários programas aqui, quem me ouve aí toda semana sabe disso. Você sai de um carro compacto que tinha um pneu que custava 300 reais, 350 reais e vai para uma picape porque é bonita, porque é grande, e aí o pneu passa a custar 2.500, quer dizer, 10 vezes mais, 8 vezes mais, 7 vezes mais. Então, quando você começa a bater no bolso, aí você começa a entrar numa linha do arrependimento. Tem aquele cliente que compra e depois volta porque está arrependido? Com certeza, sempre tem aquele que sonha muito com um carro maior, com um status melhor, mas tudo isso gera custo. Até na compra, né? Porque um carro é mais caro, então tem um financiamento pesado que ele não aguenta pagar. Com certeza. Né? E está no limite financeiro, né? Além da parcela, que fica bem mais alta, ainda tem um custo de manutenção, que geralmente é bem mais alto. Vamos lá. Peça de manutenção. Deixa eu falar uma coisa importante. Eu vou abordar um outro tema dentro da nossa conversa, Gisele, que tem a ver com acho que o entendimento, a razão que todo mundo tem sobre como é que funciona, porque eu tenho que ter a garantia. E a gente vai falar um pouquinho de garantia. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui para você assistir os comerciais, toma uma aguinha e volta, porque a gente vai falar sobre isso.
Como é que funciona a garantia, quais são as obrigações e responsabilidades da loja, da pessoa jurídica lá do outro lado, mas também as nossas obrigações, porque a gente tem que usar certo e a gente não adianta querer cobrar uma coisa que a gente não tem direito. É isso, daqui a pouco a gente volta. Pisou no freio, apitou, riscou, assobiou, não pode, tem que trocar pastilha de freio. Tem preço bom no Baratão, Thiago? Isso, nessa semana, carros nacionais na promoção. Corsa a partir de R$40, Uno quadrado R$30, Corsinha por R$40, Fiesta e Ford Ka R$45, Uno Fire R$35 e Palio Fire também R$35. Preço bom e cobre oferta, lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Vamos lá, endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Vem pra cá porque tem pastilha de freio pro seu carro. Voltamos, eu tô aqui com a Gisele da Duarte Veículos, que a loja deles está entre Natal e Parnamirim, tá no meio do caminho aqui na BR, e eu tô dando super referência porque é uma loja séria, de um atendimento especializado, e a gente está falando sobre pós-venda, que é um assunto super importante, muita gente não se liga nisso. Eu terminei o outro bloco falando sobre garantia do veículo. Basicamente, como é que é? Como é que funciona? Eu já sei, mas eu quero que eles ouçam. Como é que funciona a garantia e de que maneira a loja se posiciona? A gente se posiciona da seguinte maneira: são 3 meses de garantia, cobrindo motor, câmbio e alguns outros acessórios. Sim, e até porque tem peça, vamos sempre entender isso. Ah, mas a garantia tem que... Calma. Tem elementos que têm desgaste natural. Tem outras características que são deficiência, defeito crônico, inclusive, né? Não, tem o defeito crônico, aquele que a gente já sabe que aquele carro ele vai apresentar aquele problema em algum momento. Inclusive tem os recalls, os atendimentos das concessionárias, as fábricas, né, através das concessionárias, para prestar esse atendimento. Mas tem o desgaste natural. Uma lâmpada, ela tem um ciclo suficiente de utilização de horas que ela vai parar de funcionar. A lâmpada deu defeito, a lâmpada não deu defeito, ela desgastou. A bateria, a cada um ano e meio, precisa se olhar, porque a bateria vai ter que trocar. As pastilhas de freio vão gastar, o amortecedor vai gastar. Amortecedor se diz 40 mil quilômetros, entre 40 e 50 mil quilômetros. Há carros que se usam um pouco mais porque não forçam tanto. Uma picape, um carro que carrega mais peso, claro que vai ter um desgaste maior também dessas partes de suspensão, de amortecedor. Um carro que anda muito na praia, agora eu vou falar de um outro tema, de um outro assunto dentro do aspecto da garantia. Um carro que anda muito na praia, na maresia, na areia, na água salgada, claro que ele vai enferrujar as partes de baixo, vai enferrujar escapamento, e aí não tem como a garantia prever isso dessa forma, não é assim? Exatamente. Essas coisas que podem acontecer natural, a gente não tem como cobrir para o cliente, mas... Acho que existe um bom senso, né? Acho que começa dessa regra, exatamente. Né? Tem que existir o bom senso do cliente. Sim. E também da empresa para entender... Acho que para dar o pronto atendimento e deixar o cliente satisfeito. Acho que é isso, né? O papel do lado de cá. Exatamente. Vamos entender que a mesa tem dois lados. Tem do lado de cá e do lado de lá. E aí os dois precisam ter esse entendimento, essa compreensão de que há interesse dos dois lados em fazer a melhor negociação. Eu falei no começo da matéria, eu falei sobre consultoria. Vamos entender o seguinte: qual é o teu maior objetivo? Que o cliente chegue, eu estou falando com o lojista, o cliente chegou e comprou e vai embora e nunca mais volte? Ou você quer que o cliente volte a cada 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos no máximo querendo trocar carro? Não, o cliente comprar e ir embora não tem como, né? A gente preza pelo cliente, aquele que troca de carro sempre com a gente. Ele sempre tá aqui trocando, a gente recebendo o que a gente vendeu e já fazendo a troca do novo. Vocês têm isso no histórico de vocês bastante? Com certeza, bastante. A gente preza muito por isso. Olha só, por isso que eu escolhi a loja aqui pra gente falar. Justamente porque aí bate numa tecla que é muito importante entender. Quando a loja tem essa percepção, Gisele, e ela sabe que, quando eu digo a loja, eu digo todo o time, né? Desde o vendedor, desde a pessoa que serve cafezinho, que serve água, que limpa o carro. Quando todo mundo tem esse entendimento, cada detalhe do atendimento é feito dentro do princípio do pós-venda. Por quê? Porque a venda é sempre atrativa. O cara tá querendo me vender, então ele me trata na palma da mão. Mas todo mundo já passou por isso, você, eu, todo mundo, não dentro do segmento automotivo apenas, estou abrindo muito mais esse leque, já passou por aquela sensação de que me atendeu muito bem até eu assinar, até eu botar o dinheiro na mesa. Depois virou as costas e tchau, me esqueceu. Acho que ninguém gosta, ninguém quer isso, e isso acontece bastante, não é assim? Com certeza, eu já passei por várias situações fora desse ramo, mas comprando um objeto que a gente
preza em comprar aquilo, tem um sonho em ter, e quando a gente compra, acaba se decepcionando. E tipo assim, carro geralmente é um sonho para qualquer pessoa, é um valor mais alto que a gente investe por conforto, para o nosso dia a dia. E tipo assim, a gente precisa ter aquele pós-venda para a gente ter a segurança. Acho que o grande X da questão é o ponto de equilíbrio. A motivação, eu gosto muito disso, eu sou de marketing há muitos anos, mais de 40 anos. Então quando a gente fala disso, a gente está falando de, primeiro, um entendimento sobre aquilo que eu estou comprando, receber a consultoria, decidir a minha compra, realizar o meu sonho. Aí a Gisele falou de uma coisa super importante: carro não é uma blusinha, não é um chinelo, não é uma sandália, não é uma coisa que eu vou ali e compro e depois, se não deu, eu jogo na gaveta e deixa pra lá fazer o quê? Não, você planeja, você faz uma série de contas, de cálculos. Esse ano não dá, só no ano que vem. Quantas vezes eu já fiz essa fala, né? Tô querendo trocar de carro, mas vou segurar um pouco, não é a hora, deixa esperar mais um ano. Um ano, olha só. E depois de um ano é que você vai fazer aquele negócio. Então esse sonho é realizado no ato da compra. E aí quando a pessoa ela faz essa aquisição, ela passa a desenvolver uma relação de confiança com quem está do outro lado da mesa, que é isso, né? E essa relação ela tem que perdurar. Então a loja não quer que esse cliente, 1 ano, 2 anos planejando, 5 anos planejando, ele se decepcione porque ele não volta mais. E o que é pior, sai falando mal, né? Assim? Exatamente. O melhor comércio é o boca a boca, né? Indicação. Então a gente tem que prezar sempre por isso. E fala um pouquinho sobre como é que é a relação hoje de vocês com os bancos. Vocês trabalham com todos os bancos. Aqui no Feirão a gente tem uma assinatura com o Banco C6, que é o banco que está fazendo aqui, junto com o Auto-Show, que faz a organização desse evento. Então tem um lastro fidedigno com eles, mas independente disso, você trabalha com outras instituições financeiras também. Essa relação com as instituições, elas também primam pela realização do cliente, parcelas, a melhor parcela possível, a melhor negociação possível, a briga é pelo cliente sempre, não é assim? Exatamente, a gente trabalha com um leque de bancos para sempre proporcionar a melhor taxa, a melhor parcela para o cliente e ele conseguir adquirir o carro nas melhores condições. Ó, eu já vi essa cena do cliente tá lá 2, 3 horas, não passa ficha aqui, não passa ficha ali, e eles estão lá brigando. Vamos lá que a gente vai fazer dar certo. E às vezes o cliente pode até pensar assim, tá fazendo isso porque quer me vender o carro. Claro que quer, porque é o trabalho da empresa. Mas na verdade tá fazendo de tudo para realizar aquele negócio, o sonho dele, né? Exatamente, a gente sempre preza para realizar e o cliente sair satisfeito. Super legal isso. Finalmente, cerejinha do bolo pra gente encerrar a nossa matéria. Muito legal ter esse papo com você, porque você é mulher e eu gostei dessa visualização. A gente trata esse assunto automotivo com muita facilidade para os homens, mas poucas mulheres acabam lidando diretamente, porque normalmente o homem tem mais poder de decisão para a compra do carro, mas na verdade, se a gente for levar na ponta do lápis, tem muita mulher dirigindo, tem muita mulher comprando o carro, tem muita mulher que ela que decide que carro o cara vai comprar, o marido vai comprar, não é assim? Hoje mesmo a gente já pegou 3 clientes que disse, bora ver com a mulher. É a primeira coisa, né? Tem gente tem cliente que quer usar isso como desculpa, ver com a mulher para sair e não comprar. Mas na verdade tem muitos sim que trazem a esposa, a gente vê toda hora, vem a família e ela dá aquela olhada crítica assim e fala, não gostei. É o sonho da família, né? Então tem que ter a opinião da mulher sim. E o homem não presta muita atenção no tamanho da mala, do porta-mala, se vai carregar as malas ou a compra, né, a feira do mês. Não olha se tem espaço suficiente para botar a cadeirinha do bebê lá atrás, e tem mais filho, e tem mais bolsa, sacola, e vai carregar o cachorro. E às vezes esse pequeno detalhe, porque carro é família, né? Carro normalmente não é muito, são poucos os carros que são comprados. Eu lembro que eu comprei carro lá na minha juventude, que era só meu, era o meu carro. Mas a partir do momento que casei, enfim, relacionamento, você já compra o carro pensando, tem outra pessoa que vai andar ali, muda tudo. Até a escolha do carro muda. E aí, quando a gente faz essa escolha da maneira certa, tem essa realização, o uso é muito mais confortável, o uso é muito mais bacana, não é? Verdade. A família muda tudo, né? Então a gente sempre preza mais pelo conforto, preza pelo espaço. Nosso trabalho é realizar sonho e a gente tá aqui para fazer isso. Isso aí, acho que deixar o cliente satisfeito. Muito obrigado pelas informações, sucesso para vocês aqui no Feirão e no trabalho do dia a dia. A gente escolheu o Feirão justamente porque aqui vem cliente do interior, vem cliente de outras cidades. O cliente, ele veio, eu falei inclusive na abertura, ele vem sem muita instrução às vezes. Porque olha só, o cliente está lá no interior, ele tem uma fazenda, ele tem a roça, ele tem lá, né, a chácara dele, enfim, ele tem que usar o carro às vezes para carregar as coisas lá do seu trabalho.
mas ele não sabe o que é um ar-condicionado digital, ele não sabe o que é o airbag que vai gerar segurança, ele não sabe o que é, às vezes, um compartimento que o carro tem, que é para, às vezes, o carregador por indução do celular, ele não tá ligado nisso. Não tá nem aí pra nada. E é uma surpresa quando ele sabe que tem esse negócio, não é assim? Com certeza. E é aquele negócio que a gente falou, sempre tem que mostrar pro cliente entender o que o carro proporciona pra ele. Até porque depois que a gente usa uma vez, a gente não quer largar nunca mais, né? Eu comprei o meu último carro, o carregador não era de indução, já reclamei. Falei, não, aí não quero mais. Já não gostei desse negócio. Obrigado, Gisele. Obrigada a você. Isso Foi um aí. prazer estar aqui. Maravilha. É isso, a gente está encerrando esse papo bom, a gente falando sobre pós-venda e a importância de ter uma loja idônea por trás, super referência aqui pro pessoal da loja. É isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso. O brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba. Isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente. Sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. É isso, você viu só quanto assunto importante a gente trouxe no programa de hoje? Quem sabe você já comprou carro outras vezes, quem sabe você já adquiriu um veículo que nem estava pensando em comprar, não fez aquele planejamento. É muito comum a gente comprar, talvez descubra a importância de escolher um modelo ou outro quando está já na loja, quando está fechando o negócio. E aí não deu tempo de entender toda a tecnologia embarcada, por isso não aproveita essa tecnologia, porque não tem uma entrega técnica. Foi um dos temas aí do que a gente falou, mas principalmente falamos sobre o pós-venda, o trabalho da loja, o cuidado que a loja, o atendimento, o vendedor e a equipe da loja devem ter, não só se tratando do assunto, da pauta jurídica, documentação, transferência e todo o direito, toda a questão de legislação, defesa do consumidor e tudo isso que existe para quem está fazendo a compra, quem pagou pelo produto, mas também, principalmente, na verdade, aquele tipo de intenção de compra que é feito pela emoção, pelo desejo de ter o veículo, e muitas vezes o erro pode levar, quem sabe, a uma compra errada, indevida, ou não aproveitar aquilo que comprou e pagou bastante caro. Nós estamos numa época que está entrando muitos carros elétricos no mercado, muita tecnologia diferenciada, esses carros novos estão trazendo tecnologia que a gente nem conhecia, agora a gente tem elementos como elementos eletrônicos no carro, excesso até de elementos que a gente acaba não aproveitando, não utilizando da maneira correta, e também a forma de uso precisa ser aplicada na nossa forma original. É isso, a gente está encerrando o programa de hoje, quero agradecer a sua audiência, a sua companhia durante esse tempo. Convido você, se você não assistiu a matéria, a apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está no canto da tela. Vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, tanto do Car Shop TV quanto da TV Norte. Nós estamos aqui todo final de semana, todo sábado a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos e nas redes sociais, na internet, o tempo todo. Tem também o nosso Instagram, deixa lá seu recado, segue o nosso perfil, vai ser um prazer ter você lá junto com a gente. É isso, boa semana, semana que vem tem mais. É Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo para você. É isso aí.